O excesso de confiança de Satoru Gojo foi o seu calcanhar de Aquiles, e agora estamos vendo um monstro descomunal em campo de batalha. E com isso todos estão tirando o foco do principal vilão da obra de Jujutsu Kaisen. Sim, Kenjaku. Ele tem um plano armado e esse plano envolve Sukuna e o corpo de Satoru Gojo. Essa é a terceira parte da minha teoria, composta por 3 vídeos que eu já trouxe, o primeiro e o segundo, que se confirmaram verdade, e essa é a terceira parte falando do Kenjaku. Então vem comigo que tá incrível esse vídeo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Como prometido, esse é o terceiro vídeo daquela minissérie que eu fiz no canal. A primeira foi falando do excesso de confiança do Gojo que traria a sua derrota, isso se concretizou. A segunda foi falando do Sukuna, a sua mente psicopata que faz qualquer coisa para atingir os seus objetivos da forma que ele quer atingir, e isso também se confirmou verdade nos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen. E no vídeo de hoje vamos falar dele, Kenjaku. Para fechar com chave de ouro essa minissérie, vamos abordar o plano final do maior vilão de Jujutsu Kaisen, que por enquanto está com os holofotes apagados na sua direção, mas que já já ele vai aparecer e revelar o que ele queria fazer desde o início, beleza? Então já larga like aqui embaixo, já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado e assiste os 2 primeiros vídeos, que são uma sequência de vídeos, um conectado no outro. Então se você não assistiu os 2 primeiros, vai lá, assiste e volta para assistir isso aqui para complementar toda essa teoria que eu fiz de Jujutsu Kaisen, beleza? Mas agora sem mais enrolação, bora saber o real plano de Kenjaku. Galera, e antes de falar desse plano, eu vou ter que embasar vocês e dar uma pincelada, uma passada por vários trechos do mangá, trechos esses que serão usados para embasar o que eu vou dizer no final do vídeo, tá? Então é importante prestar atenção nesse começo para entender o raciocínio no final, beleza? Vamos começar lá com a conversa do mestre Tengen junto aos xamãs da escola Jujutsu quando se encontram lá dentro da sala do recipiente de plasma, certo? Lá naquela ocasião, o Tengen explica sobre Kenjaku, quem ele é, quais os seus objetivos segundo a ideia da própria Tengen, e também explica mais sobre o jogo do abate e dessa ligação que existe entre ele, o recipiente de plasma, e o usuário dos 6 olhos, tá? E nessa explicação que está o foco, a base para o que eu vou dizer no final do vídeo. Lá ele diz o seguinte, que o Kenjaku, desde sempre, desde que ele se lembra, está tentando fazer com que a Tengen transcenda para algo além da humanidade normal, além de um humano comum. E a forma que o Kenjaku tem de fazer que isso aconteça é impedir a assimilação da Tengen com o recipiente de plasma estelar, coisa que acontece a cada 500 anos no universo de Jujutsu Kaisen. E se nós formos contar aquela cena onde mostra os antigos recipientes do Tengen, ou da Tengen, né, melhor dizendo, a gente vê que já se passaram 1000 anos, porque ele teve 2 corpos ali, 2 recipientes anteriores, e agora a Amanai Riko seria a terceira. Ou seja, se formos fazer a conta, a Tengen teria vivido 500 anos no seu corpo original, então para não transcender ela possuiu o primeiro recipiente de plasma estelar, viveu mais 500 anos, possuiu o segundo recipiente que era uma mulher também, completando assim 1000 anos de idade, e há 12 anos atrás a Amanai Riko seria o terceiro recipiente de plasma estelar que se fundiria a mestre Tengen, dando 1500 anos mais ou menos de idade para esse personagem de Jujutsu Kaisen. Então faz muito tempo que o Kenjaku tem tentado atrapalhar a assimilação do Tengen com o receptáculo de plasma, porque só assim a Tengen poderia estar suscetível ao controle do Kenjaku. E não digo isso por causa da técnica do Suguru Geto, que naquela época nem existia o Geto ainda,
mas de alguma forma, com a transcendência da Tengen, o Kenjaku conseguiria manipular o corpo dela e assim então concluir os seus planos. Mas sempre que o Kenjaku tentou fazer isso, ele tinha o empecilho do usuário dos 6 olhos ilimitado do clã Gojo, certo? Na primeira vez, o mestre Tengen explica que o Kenjaku foi derrotado. Ele foi enfrentar o usuário de 6 olhos e foi completamente derrotado por aquele usuário há 1000 anos atrás, galera, certo? Então teve a segunda assimilação e desta vez Kenjaku fez um plano diferente. Ao invés de enfrentar os 6 olhos, ele decidiu matar tanto o usuário de 6 olhos como também a recipiente de plasma estelar com 1 mês de idade, ou seja, bebês que não poderiam se proteger por mais poderoso que fosse o usuário dos 6 olhos daquela época de 500 anos atrás, tá bom? E então Kenjaku achou que estaria tudo certo, que agora ele conseguiria fazer a Tengen transcender e assim concluir o seu plano. Mas então, quando chegou o dia da assimilação, o Kenjaku foi lá para poder possuir ali o controle da Mestre Tengen, mas estava lá o recipiente de plasma e também os 6 olhos. E é assim que a Tengen explica para os nossos alunos de Jujutsu Kaisen que aconteceu. E então agora, nos tempos atuais de Jujutsu Kaisen, se completaram mais 500 anos, Amanai Riko e Satoru Gojo são a conexão direta com o Mestre Tengen, tá galera? Mas então veio Toji Fushiguro, um número fora da equação, e quebrou a ligação de destino entre esses 3 personagens, o que deu condições para toda essa bagunça que está acontecendo agora em Jujutsu Kaisen. E aí é que está o plano do Kenjaku, galera. Você percebeu que sempre o empecilho dele era o usuário dos 6 olhos? E mesmo matando esse usuário e matando o recipiente de plasma, o usuário dos 6 olhos apareceu novamente? A Tengen não explica se foi um novo usuário que despertou ou se foi o mesmo usuário que reviveu. Ela só diz que os 6 olhos estava lá para protegê-la na hora da assimilação. Então esse é um mistério. Será que nasceu um outro 6 olhos? Ou alguém do clã Gojo despertou os 6 olhos? Não sabemos. Mas sabemos que a ligação de destino continuou, mesmo com a morte dos dois. E isso me leva a crer que, por mais que Toji matou a Amanai Riko e Tengen tenha dito que isso quebrou o destino, a conexão que eles tinham, provavelmente sim. Existem mais recipientes de plasma adequados para se fundir com a Tengen, né, antes dela transcender, e também vai existir um novo usuário de 6 olhos desde que a Tengen ainda esteja viva, e está viva, está consciente, mesmo tendo seu corpo controlado pelo Kenjaku. E sabendo disso, o que o Kenjaku pode estar pensando agora? Exatamente. Tentou vencer, não conseguiu. Matou quando era bebê, o bicho apareceu de novo. Selou Satoru Gojo, e quem que brotou lá no campo de batalha? Satoru Gojo. Mas tem um adendo do que aconteceu com Satoru Gojo. Quando ele sela o Gojo, tanto no anime quanto no mangá, ele diz: até mais, Satoru Gojo. E isso não é à toa, galera. Se ele sabia que era impossível libertar Satoru Gojo, que seria uma tarefa quase inimaginável para os xamãs que ali estavam no campo de batalha, ele diria adeus pro Satoru Gojo. Fala que Satoru Gojo, morra, cara, você vai morrer lá e não vai ser libertado, certo? Não. Então o plano do Kenjaku, por mais que ele colocou o Satoru Gojo na fenda lá de um vulcão, de uma placa tectônica, para dificultar a vida do Capitão dos Olhos Azuis, ele sabia que o Gojo voltaria e então usou Sukuna para matar Satoru Gojo, para abrir espaço, para abrir caminho para que ele possua o corpo dos 6 olhos, galera. Eu já fiz até vídeo no canal bem antigo falando que talvez isso aconteceria. Isso há mais de 1 ano atrás, tá, galera? Talvez até mais tempo que isso. Eu fiz um vídeo falando que o objetivo do Kenjaku seria ou possuir o Sukuna ou possuir o próprio Satoru Gojo, ou as duas coisas. Entrar no corpo do Gojo, implantando o seu lóbulo frontal no cérebro do Gojo, e também controlar o Sukuna com a técnica de controle de espíritos do próprio Suguru Geto. Imagina
quem que conseguiria derrubar o Kenjaku com esse combo. Mas a questão do Sukuna eu tô achando que tá meio distante do Kenjaku no momento. Mas o corpo do Gojo desapareceu do campo de batalha e isso é uma coisa muito estranha. Eu já fiz até vídeo, tá aqui no card, do que pode ter acontecido com o corpo do Gojo. E na minha opinião, por mais difícil que seja, pode ser que o voto de vinculação entre Ryomen Sukuna e Kenjaku era que o Sukuna matasse o Gojo, mas que não pudesse impedir o Kenjaku de possuir o corpo do gatão dos olhos azuis. E uma outra indagação que eu trouxe nesse vídeo que eu falei pra vocês, vou tentar deixar aqui no card, é que será que os 6 olhos continuariam no corpo do Gojo, mesmo se ele estivesse sendo possuído por outra pessoa, que no caso seria o Kenjaku? Aí é uma grande incógnita que nós não temos como responder nesse vídeo, mas com a mente sádica do Kenjaku, pode ser que sim, galera. Ou a gente vai ver o Satoru Gojo de volta, mas só o corpo do gatão dos olhos azuis sendo possuído, sendo controlado pelo Kenjaku. Imagine a merda que vai dar isso no universo de Jujutsu Kaisen, porque veja bem, as coisas que o Kenjaku falou que queria fazer, ele já tem o material na mão para fazer e ainda não fez nada. Tá escondido desde o início da luta de Satoru Gojo contra Sukuna, esperando a espreita, esperando alguma coisa acontecer. Talvez a chave para fazer aquilo que ele precisa para construir essa maldição, esse ser transcendido que ele quer fundir com milhões de pessoas, esteja atrás dos 6 olhos de Satoru Gojo. Talvez os 6 olhos desbloqueiem isso para que o Kenjaku possa fazer o que ele precisa, porque vale lembrar, o que são os 6 olhos? São olhos que dão um entendimento a mais da energia amaldiçoada e que mitigam o gasto dessa energia, ou seja, refinam o uso a um nível inimaginável para qualquer pessoa. E talvez é isso que esteja faltando para Kenjaku colocar o seu plano finalmente em prática, galera. Mas diz você, essa é a minha teoria, joguei pra você aí, mata no peito e tenta resolver pra mim e deixar aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Realmente esse é o plano do Kenjaku ou será que não? Você tem uma ideia melhor? Manda suas teorias que eu vou ter o prazer de ler e dar coraçãozinho, beleza? E é claro, chegou até aqui, dá uma moral pro canal Tonerd chegar a 100 mil inscritos o quanto antes, pelo menos até o fim do ano. Como você faz isso? Largando o like nesse vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas e se inscrevendo no canal Tonerd com o sininho ativado. Dessa forma você apoia muito o canal e eu fico eternamente grato a você que tá me ouvindo, beleza? Deixei 2 vídeos na tela final, estão muito top, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!